Olá, bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu adoro e que está revolucionando o mercado financeiro, que são as stablecoins. O que é uma stablecoin, como ela funciona, como surgiu, quais tipos existem, é isso que a gente vai tratar aqui hoje. E para isso, eu trouxe aqui para conversar comigo uma pessoa que está criando uma stablecoin no Brasil. Né? Esse episódio aqui é para explicar o geral, mas depois eu vou fazer um outro com ele para explicar sobre a stablecoin dele. Essa pessoa é o Tomás Teixeira, da N-Tox. Tudo bom, Tomás? Olá, Gustavo, tudo bem? Tudo bom. Quarentena tá indo bem, né? Quarentena tá indo, né? É bom que essa parte digital você consegue garantir aquele 1 metro de distância e não tem problema, né? Dá para fazer tranquilo. Isso aí. Então vamos começar aqui um pouco explicando. Me fala um pouco qual é a tua visão. O que é uma stablecoin? Stablecoin é uma criptomoeda com um valor estável. Estável em relação à economia real, off-chain. Ou seja, é uma criptomoeda que se comporta, assim como as outras criptomoedas, com blockchain, DLT, peer-to-peer, descentralizado e outras características típicas depois do Bitcoin de várias criptomoedas, mas que tem seu valor referenciado à economia real. Esse valor pode ser referenciado a commodities, pode ser referenciado a índices e, muito comumente, pode ser referenciado a moedas nacionais, ou fiat, como comumente se fala no meio cripto. Não, eu gosto desse teu exemplo. Eu sempre gosto de descrever stablecoin como sendo uma coisa que tem lastro. Né? Então, assim, no final das contas, a grande maioria das stablecoins, a forma, como todas as que você comentou, ela, na verdade, é uma representação digital de alguma coisa que existe, né? Assim, e aí tem vários, tem commodities, tudo. Eu gosto de usar sempre um exemplo que eu sempre uso, que é o exemplo do ouro, né? Que foi talvez uma das primeiras aí stablecoins, né? Que é aquela história, você tem um ouro, que é um ativo, etc., você está representando ele no campo digital. Né? Então, assim, aí você pode fazer vários tipos disso, né? Um pouco dessa ideia, né? Exatamente essa ideia. E o ouro é um ótimo exemplo porque é uma coisa que o pessoal costuma ser literalmente bem palpável, bem consistente assim, e que às vezes dá um choque com essa economia digital, com esses valores todos que tem hoje em dia, que a gente acha que é distante, não é tanto, né? Hoje em dia, quanto da nossa vida já não é cartão de crédito, débito, tudo isso aí, e já é, de certa forma, um pouco números numa tela, né? Mas o ouro, como você disse, quando você fala, olha, isso equivale a 1 grama, 1 quilo de ouro, para a pessoa fica bem mais consistente, bem mais visível, realmente, isso aí. É, Então, o ouro foi um dos primeiros casos, inclusive, de stablecoin, né? porque fazia até um pouco sentido, né? De você tentar representar ele no campo digital, né? A moeda já é representada, de certa forma, no campo digital, né? Aquilo que você comentou, a gente acha que a gente tem dinheiro, mas na verdade tem saldos bancários, né? Ela já está no campo digital, né? Ela não é exatamente a moeda, o físico, né? É, exatamente. Hoje em dia, você trabalha, você não sai de casa, em geral, você não sai com um saco de dinheiro no final do dia, né, para ir para casa. Então, assim, e ao mesmo tempo você não acha que trabalhou menos ou que recebeu menos por causa disso. Mas, de qualquer forma, no caso do mundo de criptomoeda, essa nova camada de abstração de valor que foi criada com o Bitcoin, com o Ethereum e outras tantas moedas que vieram depois, havia uma certa necessidade para você aquelar isso para o uso cotidiano, para você conseguir, de fato, comprar um café, para você conseguir medir, comparar uma com a outra, né? Comparar como é que eu saio do Ethereum e vou para o Bitcoin e passo um fim de semana em quê, né? Então, as stablecoins vieram como resposta a isso, como oposição a essa volatilidade das criptomoedas, mas tentando carregar as propriedades boas, as propriedades inovadoras das criptomoedas. A descentralização, o fato de ser 24/7, global, instantâneo, peer-to-peer, tudo isso são vantagens que as stablecoins tentaram manter das criptomoedas. Né? E houve uma certa explosão assim, de stablecoins, ainda está crescendo, e cada vez mais o pessoal tem, quanto mais utiliza-se criptomoeda, quanto mais a economia digital se desenvolve, mais necessidade vai ter para referências a ativos da economia real nessa forma digital. Né?
Só para colocar o que a gente estava conversando aqui de uma forma mais dividida, né? Eu sempre costumo dividir assim, em 4 tipos de stablecoins, né, Tomás? As stablecoins que são atreladas a commodities, né, do ouro, acho que é uma das principais. Depois elas têm o grande volume aí, que são as atreladas a moedas fiat, né, a dólar, euro, real, etc. Depois a gente tem uma outra que são também atreladas às moedas, mas que tem um nível de garantia diferente, né, que você pode depositar em cripto. O DAI, por exemplo, a gente vai comentar um pouquinho dessa, e depois aquelas de algoritmo, que aí é um negócio mais complicado. Mas, assim, independente da forma como ela é, a ideia dela é exatamente garantir o 1 para 1, né? O 1 no digital, do 1 no real ali, né? Eu vou pegar o exemplo do ouro, que é sempre o mais fácil, né? Você garantir que aquele token equivale a 1 grama de ouro e existe aquela grama de ouro em algum lugar para garantir isso, né? Quais são as grandes dificuldades para se fazer isso, Tomás, para se, você está falando, garantir esse 1 para 1 aí? Olha, essa dificuldade, antes de mais nada, a gente precisa lembrar que essa dificuldade já foi vivida pelo próprio mercado financeiro em casos como o ETF, né? Você já tem o ETF de ouro, o ETF de prata, você já tem no mercado financeiro derivativos que tentam fazer com que a oscilação de um índice se reflita no investimento. Então, as principais dificuldades são como você dá a percepção de valor e como você garante que esse valor vai se permanecer no tempo. Tá? O jeito mais intuitivamente direto é você compra o ativo, você usa os recursos que você está recebendo, compra o ativo, deixa o ativo reservado contra a emissão de um token, que é um recibo eletrônico, enquanto esse token existir, até o momento que esse token seja resgatado. Tá? Então, falando em termos práticos, você pega $1.000, deixa $1.000 numa conta de banco, emite 1.000 tokens, que cada um vale $1, e esse dinheiro fica lá parado enquanto esse token está circulando. Esse é o jeito mais óbvio, mais tranquilo de se fazer. Tá? Desse jeito, já emergem algumas dificuldades, que são onde você vai deixar esse dinheiro? Como você dá satisfação para os detentores dos tokens de que esse dinheiro está sendo bem cuidado? Tá? Como você permite que esse token seja usado e transferido entre pessoas diferentes, mantendo a capacidade de se atrelar esse valor? Então, isso você tem já uma série de opções a serem feitas em relação a isso. Tá? Uma outra opção que você tem, já um pouco mais, talvez, abstrata, tá? É você falar, olha, eu vou garantir a paridade desse valor, mas eu estou colocando outros ativos aqui. Então, em vez de eu colocar dólar, eu coloco Ethereum, eu coloco Bitcoin. Claro que isso tem um problema inerente, que é quem disse que esse Ethereum que eu estou colocando hoje vai valer os dólares suficientes no futuro. Né? Um terceiro caso, que aí já é uma abstração ainda maior, é você fazer como se fosse uma simulação de política monetária. O que eu quero dizer com isso? Eu vou emitir papéis e, à medida que tenha mais demanda, o preço subiria, eu emito mais papéis, diluindo essa demanda ou atendendo essa demanda para cair o preço. À medida que tem um excesso de oferta ou em relação à demanda, eu começo a recomprar esses papéis. Mas, enfim, evidentemente, nesse caso, é uma sofisticação e uma dificuldade em vários graus mais difícil de conseguir fazer. Não, mas esses são os casos. Fala, continua aí. Não, como você falou, são os casos clássicos, assim, né? Você consegue mais ou menos entender. Agora, o que acontece com muitos casos quando começa a fazer com moeda, né? Começa a ter um certo perigo de você não ter mais os recursos lá. Então, esse é o caso do Tether, que é o stablecoin mais famoso, o mais famoso, o mais usado, o mais negociado. É a criptomoeda que mais se negocia no mundo. Mas então, segura um pouco, caso... antes da gente entrar no Tether, Tomás, acho que vale a pena só dar um exemplo aqui que eu sempre dou quando a gente está falando essa história de fazer 1 para 1, né? E como é que você garante isso, né? Eu vi um paper uma vez, um white paper de uma stablecoin de ouro, onde o que eles fizeram? Eles pegavam
aquelas toneladas de ouro, colocavam dentro de um cofre o ouro e emitiam o token 1 para 1. Né? Isso aí é bom, você de certa forma sabia que tinha lá, mas assim, como é que eu vou garantir que aquele ouro está sempre lá, né? Que não vai sair, que vai ser sempre 1 para 1? O que eles fizeram? Colocaram uma câmera dentro do cofre, online, que ficava transmitindo o tempo inteiro. Então você conseguia ver ouro dentro do cofre que estava lá. Então, assim, eu obviamente tinha mais auditorias para dizer que aquele ouro era ouro mesmo, que estava valendo aquilo lá. Então, assim, você tem que conseguir provar que tantas toneladas de ouro que estão no cofre equivalem às tantas toneladas de token equivalente que você emitiu, né? E aí você tem uma dificuldade grande. No ouro dá para você ver que é físico, etc. Na moeda é mais etérea, é mais difícil você fazer isso, apesar do mercado financeiro ter inúmeras formas via custódia de você fazer isso. Né? E aí você citou um exemplo do Tether, aí, que é uma moeda que isso já ficou muito em dúvida, né? Se ele tem lá esse 1 para 1 ou não tem, né? Eu acho que a dúvida você está sendo muito generoso com relação ao Tether. Né? Assim, há muito eles já não confirmam que existe de fato. A auditoria mais recente é de 2018 e depois dessa auditoria eles já admitiram, inclusive, que parte das reservas podem estar em empréstimos para afiliadas, ou seja, empréstimo para afiliada é tipicamente um empréstimo de alto risco perante qualquer um que não seja a próprio detentor. Né? Então, assim, no caso do Tether, eles, para quem tem mais de 4 bilhões de tokens emitidos, que dá uma responsabilidade de 4 bilhões de dólares, e a última auditoria só mostra 2 bilhões e meio de dólares em reservas bancárias, é um gap muito grande de responsabilidade, eu acho que o Tether faz. Mas, impressionantemente, o Tether ele persiste com um valor de mercado muito próximo de $1. Isso é explicado na minha impressão, assim, que eu tenho, porque o Tether ele continua sendo usado como um valor transitório. Então, apesar de você ter dúvidas sobre se aquele Tether você vai conseguir resgatar daqui a 2 anos, se você tem ele como uma conta transitória para passar o fim de semana ou para desalocar de uma operação de cripto para outra, para esse caso, basta você achar que você vai entregar ele pelo mesmo valor daqui a 2 dias, daqui a 15 minutos. Então, cria-se um ciclo em que todo mundo compra a $1 porque acha que vai vender a $1 e se todo mundo compra $1, de fato vende a $1. Então, a circulação dele garante o preço dele. Ou garante não é bem propriamente a palavra adequada na nossa conversa, mas sustenta essa cotação dele, entendeu? Agora, hoje em dia você tem, como você falou o caso da webcam do ouro, que é bem curioso, mas é útil, né? Quer dizer, a pessoa, claro que vai ter auditoria, tem o processo, tem a análise química do ouro, mas a pessoa provavelmente, o detentor que vê aquilo fica um pouco mais tranquilo sabendo que pode ver, Hoje em dia, o que você tem para outros cenários? Você tem o processo de Open Banking no Brasil, por exemplo. O Open Banking ele permite que as pessoas assistam o saldo de uma conta, assistam as movimentações de uma conta, de certa forma. Então, você consegue ter gravando todas as movimentações e ter, quantas vezes por dia, acesso à movimentação e ao saldo de uma conta em que se diz que há o dinheiro depositado. Além disso, você tem recursos do mercado financeiro tradicional, que aos poucos vão chegando cada vez mais no mundo cripto, que são entidades segregadas, responsabilidades diferentes. Então, quem faz a custódia não faz a administração, quem faz a gestão não faz a captação. Então, coisas que no mundo dos fundos já há muito tempo melhores práticas. Então, isso hoje em dia no mundo do cripto diminui muito o risco de erros e melhora muito a verificação. Claro que processos de auditoria continuam sendo, enfim, largamente usados para isso, porque são firmas que vivem da sua reputação de atestar, né, que aquele saldo existe, que os processos foram cumpridos. Então, nesse aspecto, também inovações vão sendo feitas, mesmo que seja com webcam no ouro, que é um exemplo mais
mais assim, mais curioso assim. É. Não, e eu acho, a gente está falando de stablecoin, você citou o exemplo do Tether aí, que é maior, que é um para um com o dólar, né? Essa é a ideia dele. O Tether varia, né? Até de acordo com essas dúvidas que você tem, em alguns momentos já valeu 0,70 e tal, mas a maior parte do tempo ela fica ali perto daquele um para um com o dólar. Você tem outras, né? A grande maioria está no dólar também, né, Tomás? Você tem algumas outras aí que também tem um no dólar, algumas outras moedas hoje. Tem alguma, você tem outras, as mais comuns de referência é dólar, ien e euro mesmo. Tem de real, tem de algumas outras moedas, mas assim, o dólar ele continua sendo a moeda dominante do mundo globalizado. Então, naturalmente, você tende a uma relação maior de moedas referenciadas ao dólar. Mas, além do caso do Tether, vieram casos depois justamente para corrigir ou para tentar melhorar essas deficiências do Tether. Então, casos como o DAI do MakerDAO, o Circle, o Gemini, o TrueSD, já partem de uma premissa de que há uma demanda, há um espaço nesse mercado, tá? Ou seja, existe um público que quer e usa moedas, criptomoedas com valor estável, mas que querem uma prestação melhor de contas sobre o que está acontecendo, um processo de governança melhor, uma adequação melhor às regras às regulações, às normas do mercado e por aí vai. Então, essas moedas que vieram depois, elas são, em sua maioria, todos melhoramentos do que a gente vê. Curiosamente, elas não suplantaram o Tether. Nenhuma delas conseguiu ter um sucesso e um uso maior que o Tether. Mas a médio prazo, elas tendem a ter vantagem no sentido de ser mais atraente para investidor institucional, ser capaz de abranger outras jurisdições. Então, tem várias outras moedas tentando aí, e cada uma com o seu nicho, porque elas podem ter propostas um pouco diferentes. Não, isso é o começo, né? Você estava falando o negócio do Tether não ter o lastro efetivamente, é uma coisa curiosa, né? Porque a gente teve um experimento de monetário aí na década de 70 que foi o descolamento de todas as moedas com ouro, né? Então, assim, o que a gente vê agora com a stablecoin é uma coisa meio voltando um pouco a isso, né? Então, assim, todas as stablecoins, elas têm um lastro, elas estão baseadas em alguma coisa, no caso, uma conta em dólar, etc. Mas você já vê que o Tether, por exemplo, já não tem tanto esse lastro, né? Mas está aí ainda, é maior ainda, né? Uma coisa que depois o desenvolvimento disso vai ser uma coisa curiosa, né? Vai ser, especialmente se a moda pega, né? Porque, assim, como no caso de Bretton Woods, que você falou, que o pessoal tirou o ouro e o valor se manteve, no caso do Tether, eles não dizem mais que é um para um, ou enfim, dizem que as reservas já não são todas em dólar, tem empréstimo, tudo isso aí, e o valor se manteve, você começa a ter uma possibilidade de outros emissores terem vontade de fazer isso também. E para isso o que acontece? Você acaba num mercado de credibilidade, né? Então, assim, o Tether tem a sua credibilidade, de certa forma, garantida pelos usuários. Os usuários é que garantem uma credibilidade que a médio prazo pode ruir, porque uma corrida de resgate rui rapidamente isso. Mas as outras moedas, elas tentam fazer, olha, não, nós temos aqui, então temos mecanismos seguros de retenção, ou um fenômeno que acontece agora é que você vê uma tentativa de descentralização, que é o caso do DAI, por exemplo. O DAI, quando você fala assim, olha, mas não traz mais risco para as reservas você colocar Ethereum em vez de dólar, já que o Ethereum pode, e de fato oscila bastante em relação ao dólar, a resposta do DAI e de outros mecanismos para isso é, primeiro, eles aceitam a emissão perante um depósito maior de colateral. Ou seja, se você quer resgatar $100 em DAI, você deposite o equivalente a $150 de Ethereum. Então já dá um certo colchão para eles. Uma segunda coisa que acontece, e que aí já é uma coisa dessa economia descentralizada, que é, na hora que você começa a admitir depósitos em Ethereum, ao invés de dólar, você amplia muito o público que pode contribuir e pode ter acesso.
Então, você aumenta o mercado secundário, por assim dizer, da moeda. Você tendo um público maior que pode ter acesso e pode fazer o depósito, pode trazer mais estabilidade para a moeda. E, além disso, você lidando totalmente dentro do blockchain, você tem uma transparência quase total dos processos. Se não totalmente descentralizado, no mínimo, uma transparência total, o que dá muito mais tranquilidade para quem navega bem com essa descentralização. Então, assim, são mecanismos que não são exatamente os mesmos de manter o 1 para 1 tradicional, mas que tem o seu aspecto inovador e provavelmente vão ser respostas muito boas para problemas novos que podem surgir. E não, e o que eu acho interessante desses dois modelos, né? Um é aquele que você comentou, ele se deposita $1.000 e emite 1.000 tokens, né? 1 para 1 ali, 1.000 para 1.000 certinho, né? O DAI já vem, não preciso de $1.000, eu preciso de alguma coisa equivalente a $1.000 mais alguma coisa, né? Um over colateral aqui, né? Então ele, para cada $1.000 que ele emite de DAI, ele tem 1.500 ali em valor equivalente de Ethereum, né? 150% de margem. E esse é um mecanismo que no mercado financeiro já faz há, sei lá, mais de 30 anos, né? Que é a administração de colateral. Exatamente. Com uma certa inovação que, como é descentralizado no blockchain, todo mundo está vendo todo o colateral que tem, ou pode ver todo o colateral que tem, né? O que no mercado tradicional a gente acredita nas bolsas, são instituições confiáveis, mas de qualquer jeito tem que ter uma certa crença de que funciona e é centralizado. Aqui você consegue falar, olha, o colateral está aqui, você verifica à vontade, saca à vontade. Então, isso é muito interessante mesmo. Mas, de fato, necessariamente, o sobrecolateralização que você mencionou é um aprendizado que já vem de longe para dar uma certa folga para oscilações de liquidez, né? Certo. E aí, olhando um pouquinho nesse mercado, eu sei que você está desenvolvendo uma que a gente não vai falar agora aqui, a gente vai falar depois no outro episódio aí, né? A gente já tem um episódio que a gente vai marcar aqui para a gente conversar, para falar exatamente sobre a emissão de uma stablecoin em reais, tá? Sei que já está entendendo o que é também, já fica aí linkado que logo, logo vai ter, tá? Mas assim, a grande dificuldade no final dessa criação de uma stablecoin é exatamente essa forma de linkar esse 1 para 1, Tomás, ou tem alguma outra dificuldade maior que essa? Olha, a dificuldade é a forma de que você linka com isso de modo a atender a regulação e de modo a atender o seu público. Porque se você faz simplesmente o depósito de reais contra a emissão de reais ou $1.000 contra 1.000 Tethers, isso não tem muito mistério. Mas se você faz isso de um modo em que não atende à regulação, você não permite que a pessoa use, por exemplo, para fazer um comércio. Você não permite que a pessoa use para fazer câmbio. Você não permite que a pessoa use para pagar um serviço sendo feito, porque isso está fora do sistema. Ou você dificulta o fato dele converter isso depois, porque isso está à margem da regulação, está à margem do uso. Então, isso é uma dificuldade que você enfrenta, que é como é que você faz com que eu faça um bom produto e que seja útil. Porque só valer 1 para 1, tudo bem, isso eu faço com você e o resto do mundo não se beneficiou com nada disso, entendeu? Então, como que acontece? Você faz um produto que tem que ser útil. Para ser útil, ele tem que ser o mais abrangente possível dentro de um público. Você pode até fazer para um nicho, falar, olha, não, estou fazendo aqui para esse nicho específico, mas para esse nicho específico, como que eu faço para ter a menor fricção? Como que eu faço para ser útil e se aproveitar do fato de ser descentralizado? Como que eu faço para as pessoas poderem ter acesso rápido e barato a isso? Porque senão, para ter um acesso caro, não tem porquê, entendeu? Não tem sentido. Então, a dificuldade é você fazer uma coisa que mantenha esse valor, que tenha credibilidade, mas que respeite as regras também. A gente está chegando no final aqui, mas eu queria mais duas coisinhas para a gente aproveitar. Um para falar sobre a Libra, né, a stablecoin do Facebook, aí, né? Queria ouvir um pouquinho o que você está achando e como é que ela está desenvolvendo. E também um pouco da tua opinião sobre um tema que está começando, né, já tem uma certa discussão, né? Que é o de Central Bank Digital Currency, né? O Banco Central emitir a sua stablecoin. Poxa, dois temas que dariam para vários episódios, talvez. Começando pela Libra.
A Libra, enfim, para quem não acompanhou aqui nos últimos tempos, a Libra é uma proposta de um consórcio liderado pelo Facebook de fazer uma moeda stablecoin internacional. Internacional não só em termos de abrangência, em todos os lugares em que o Facebook e os seus consorciados, todos, WhatsApp, tem a presença, que já é 2,5 bilhões de pessoas, como internacional na composição da cesta, no seu valor de referência. O que quer dizer isso? Seria uma moeda que seria o equivalente a uma cesta de moedas que incluiria o dólar, o euro, o ien, a libra da Grã-Bretanha, enfim, você incluiria moedas de diversos países, diversas jurisdições, o que foi muito complicado a aceitação, se é que vai ser aceito, né? 2 problemas que aconteceram isso. Primeiro, o Facebook assustou muita gente, porque o tamanho dele é relevante para qualquer sistema financeiro. Tá? Então, na hora que ele chega, naturalmente você teria um problema enorme de como você regula um emissor que você já tem 2,5 bilhões de usuários de cara. Poderia ser uma moeda maior que o real ou maior que o euro ou comparável com o dólar em termos de presença imediatamente, entendeu? E sem uma autorização expressa, sem uma regulação. E segunda coisa, o próprio fato de ser uma composição de moedas, que complica muito. Hoje em dia, talvez o caminho que o Facebook e que o consórcio da Libra faça seja quebrar esse esforço, em vez de cara tentar ser uma cesta de moedas, se dedicar talvez a fazer várias libras nacionais antes. Isso tem um pouco mais de facilidade, no mínimo, porque você consegue negociar separado e não tentar negociar em bloco contra todos os bancos centrais. Você não vai, digo não vai conseguir, mas é muito difícil imaginar isso acontecendo. Ir em linha com esse movimento que está acontecendo de várias stablecoins, de várias moedas que está acontecendo agora, né? Então, o Facebook poderia vir aí com toda a tecnologia e toda a confiança que se tem nele, criar a stablecoin dele em várias jurisdições, em várias moedas. Ficaria mais fácil ele negociar isso, né? Muito mais fácil, uma coisa que passa a ser possível, porque senão ele não tem... Você conhece muito bem como funcionam reservas internacionais, transferências. São sistemas bem complexos, bem complexos. Não é uma coisa trivial você ter uma reserva que está circulando no mundo todo, entre vários bancos centrais, e você pedir para um banco central aprovar isso, não dá. É praticamente mas o modelo é possível, né? Mas emenda já no Banco Central aí que você já estava falando. E aí? E Central Bank Digital Currency? Vai? Central Bank Digital Currency, em parte, veio como resposta à Libra, tá? Como não uma resposta imediata, direta, mas uma resposta do Banco Central falou, não vai dar porque a gente consegue brecar a Libra. Mas se vem a Libra, vem o Google, vem a China, vem não sei quem, a gente precisa ter alguma coisa pronta ou pelo menos estudar o assunto, ver se a gente quer ou não quer fazer a gente. Né? O que seria o Central Bank Digital Currency? Bom, curto e grosso, é um stablecoin emitido pelo Banco Central. Tá? Claro que cada banco central emitindo o seu. Como que funciona isso? Olha, quando a gente falou que você deposita R$1 e ele vale R$1, ou de qualquer jeito, você cria mecanismos para que as pessoas acreditem que aquele token vale R$1, no caso do Banco Central, ele basicamente basta falar que vale R$1 e vale R$1, entendeu? O Banco Central faz isso com moeda fiat. E ele fala, olha, esse recibo que eu estou emitindo aqui, seja de papel, seja eletrônico, eu aceito para pagar, é aceito no Brasil para liquidar suas contas, para pagar imposto, para pagar salário, para fazer contratos, para fazer câmbio. A partir do momento que ele fala que é aceito nesse valor nominal, não precisaria entrar em toda a discussão do mecanismo de estabilidade e tal. Então, assim, isso é um meio que o Banco Central pode ter para lançar mão dessa tecnologia, que é um meio de barato, um meio fácil, democrático, de fácil acesso, que já vem com Open Banking, já vem com questões de privacidade toda embutida nisso, e que é muito interessante ver essa discussão.
Claro que qualquer instrumento monetário traz junto consigo uma discussão enorme de como isso afeta a política monetária, como isso afeta a política fiscal, como isso afeta os bancos. Eu vou te cortar agora, porque senão a gente Enfim, vai começar e vai ficar aqui. A gente marca depois um outro para falar. Se quem está ouvindo quiser, a gente fala sobre isso, porque eu já tinha milhões de perguntas e enfim, um monte de coisa para conversar, para falar sobre isso, né? Então, acho, como, cada um desses não, é que Mas, de então, qualquer modo, é um movimento muito interessante, seja para eles fazerem em si um lançamento de moeda, seja para eles entenderem o impacto de existirem stablecoins na economia e no sistema financeiro, é muito interessante que o Banco Central esteja. No caso do Banco Central do Brasil, o Banco Central do Brasil está super à frente, quer dizer, ele está na vanguarda dessa discussão, tem acompanhando, os técnicos do Banco Central são altamente capacitados, estão produzindo, discutindo junto com quem está mais na frente no mundo. Então, assim, nesse aspecto, a gente está bem feliz. Como qualquer outro banco central, qualquer mudança exige uma discussão profunda. Mas essa discussão a gente ainda vai ver acontecer. não, o que eu acho interessante é porque assim, essa digitalização da moeda via as stablecoins, ela faz sentido que os bancos centrais fiquem de olho também, porque ele precisa digitalizar a moeda dele, né? Então, se tem alguém pegando aquela moeda dele, depositando num banco e transformando essa moeda num ambiente digital, que é, no final das contas, o que as stablecoins um para um acabam fazendo, por que o Banco Central não vai fazer isso, né? Ele tem a credibilidade para fazer, tem mecanismo, é ver a forma de fazer isso, que é a discussão que está tendo, que é até um pedaço da minha dissertação, minha tese de doutorado aqui. Então, eu estou indo para a parte de stablecoins e Central Bank Digital Currency. Então, eu estou estudando um monte aí, mas essa conversa dá para ter aqui É, de monte. é Mas eu o queria... mesmo como ele suporta isso, né? Não, o mesmo como ele suporta isso, que são os synthetic CBDC, né? Ou seja, não necessariamente ele precisa ser emissor. Se ele der o arcabouço legal para que alguém emita, já é um jeito dele permitir essa economia digital ou economia digitalizada, por assim dizer, sem necessariamente emitir. Então, assim, isso é uma vantagem, enfim, tem muita coisa para discutir. Mas, sem entrar no mérito do CBDC, que podemos deixar para outro dia a conversa, de fato, há uma necessidade da economia digital ter meios digitais de se negociar. E a economia de dados, hoje em dia, obviamente sedenta por meios que são dados. E as criptomoedas são dados em forma de valor, ou valor em forma de dados, enfim. Se confunde muito. Então, tem tudo a ver com a economia de dados, que hoje em dia está cada vez mais presente. E uma coisa que a gente sempre conversa, eu lembro de eu fazer uma palestra o ano passado, em 2019, falando sobre security tokens, né, que estava vindo aquela onda pós os ICOs, né, que você ia até começar a ter ICOs regulados, etc. Em determinado momento você começou a ver que o movimento de mercado foi um pouco ok. Eu posso ter security token, já tenho a tecnologia para isso, mas eu preciso de um meio de liquidar isso, de pagar e comprar isso, né, que aí veio a stablecoins e falou, opa, né? E o que você vê no mercado, porque eu tenho observado, é que as stablecoins estão crescendo, a parte de security tokens vem crescendo também, mas no ritmo um pouco mais lento, porque você vai precisar desse meio de liquidação, né? Que a stablecoin é o que vai, de certa forma, fazer isso, né? Exatamente, porque assim, imagina no caso de security tokens, que, por ser securities, valores mobiliários, tem regulação própria. Se você tem um ambiente em que a negociação está sendo de valores mobiliários, você precisa fazer isso de um meio já instituído, consolidado de liquidação, que justamente o desenvolvimento das stablecoins vai permitir isso, entendeu? E daí você, como a gente viu um fenômeno ainda que desordenado, ainda que mal sucedido nos resultados finais dos STOs, dos ICOs, que saíram tanto, assim, que foi um pouco caótico, mas dentro daquele caos, não tem dúvida que a facilidade e o custo e a rapidez de você emitir um valor mobiliário é incomparavelmente mais ágil do que temos hoje. Então, assim, era caótico? Não pode ser caótico, tem que ser ordenado, tem que ser protegido o investidor, sem dúvida nenhuma, com todos os mecanismos que a gente tem, mas que se mostrou um meio
altamente ágil para a economia, e hoje em dia a gente está precisando de agilidade para a economia voltar e para a economia se desenvolver no mundo de hoje, não tem dúvida que tem muita coisa a ser desenvolvida e aproveitada nisso. Tá ótimo, Tomás. Vamos parar por aqui. Eu queria que você só desse uma última mensagem aí. Onde que as pessoas eventualmente podem te encontrar aí, se quiserem conversar contigo. E, antes disso, explicar para mim o que você acha que vai acontecer com stablecoins nos próximos 5 anos. Pergunta fácil, 5 vai. anos é bastante. 5 anos é bastante, olha. Eu acho que, antes de mais nada, eu acho que, vamos começar por falar, a gente, aqui da N-Tokens, a gente já está com um produto real virtual, ele está lançado na rede Stellar, que é uma rede desenvolvida especificamente para transações de valor financeiro. Então, diferente do Bitcoin, diferente do Ethereum, ele é uma rede que é desenvolvida com foco em transações financeiras, e a gente lançou a nossa moeda lá. Tá? Ainda não está em operação comercial, então ainda não é uma coisa amplamente divulgada. Na verdade, não tem, bom, você está dando um furo aí talvez, mas assim, não tem nenhuma divulgação na mídia, não tem ainda nenhum marketing, não tem nada disso. Mas já está em produção. De fato, ela está lá, ela vale. Os tokens emitidos estão 100% lastreados em depósitos, em conta segregada, em custodiante, tudo valendo, mas ainda numa escala não comercial, está numa escala que a gente ainda está justamente aperfeiçoando os mecanismos para que os usuários possam usar com tranquilidade. Ou seja, apesar de ser seguro, apesar de ser confiável, a gente ainda tem que fazer o lançamento comercial adequado, que não está no momento ainda. Tá? Então, ntokens.com, pode procurar, pode acessar, mas a gente ainda está fazendo lançamento. Em breve, a gente vai fazer um lançamento comercial com a fanfarra. Agora, daqui a 5 anos, olha, difícil falar de tanto tempo, mas eu acho que não tem dúvida nenhuma que o caminho de digitalização da economia não vai ter volta. Provavelmente, a gente vai ver as coisas mais aceleradas, as mudanças acontecendo de forma mais rápida. Tá? E isso não só para stablecoins, mas também para a economia tokenizada, para ativos digitais. Então, quando a gente está falando hoje de stablecoins, de real, de dólar e commodities, você começa a falar em stablecoins de outros valores, de valores mobiliários, que chama tokenização, mas assim, você tem toda uma economia digitalizada que vai precisar de representações no mundo digital. Então, você tem cada vez mais uma possibilidade de falar, olha, e essas representações, elas vão precisar de interoperabilidade, que são sistemas diferentes. Ou seja, assim, na hora que a China lança uma moeda digital e os Estados Unidos, e você tem também moeda digital negociando dados e ativos mobiliários, cada peça dessas, para se encaixar, vai precisar se representar, ter seus valores financeiros, seus valores econômicos representados no outro sistema. Então, o caminho do stablecoin é um pouco isso, fazer interoperabilidade de sistemas. Tá ótimo. Obrigadão aí, Tomás. Acho que esclareceu bastante aqui tudo. A gente, né, a ideia era falar de stablecoin, a gente falou de stablecoin no sentido restrito e no sentido amplo, né? Então, falamos bastante. Tenho só a agradecer aqui. Muito obrigado. Obrigado a você, Gustavo. Sempre é bom falar com você, cara. Tá bom. E para você que nos ouviu aqui e nos viu, aprendeu bastante o que é stablecoin, ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, manda suas perguntas ou para mim ou para o Tomás diretamente, e a gente vou tentar aqui trazer mais conteúdo, seja sobre stablecoins que nós falamos, seja sobre Libra, seja sobre Central Bank Digital Currency, sobre o token que ele está emitindo, a stablecoin de reais que ele está emitindo. Esse não precisa nem perguntar aqui ainda, porque daqui a pouco vai ter um outro episódio onde eu vou falar com ele especificamente sobre isso. Aguenta aí, que já chega. Tá bom? Obrigado pela audiência e até a próxima.